E a CNN entrevista candidatos às prefeituras de 5 capitais do país: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e Porto Alegre. Vamos ouvir as respostas, falar sobre saúde, educação e economia afetadas diretamente pela pandemia do novo coronavírus. Estamos entrevistando os primeiros colocados na última pesquisa Ibope ou Datafolha, publicada até às 11 horas e 59 minutos da noite da última sexta-feira, da sexta-feira anterior. Em caso de empate, é contabilizado o número de deputados federais eleitos em 2018 pelos partidos da coligação. Mantido esse empate, a gente vai considerar a soma dos votos dos deputados federais e dos partidos da coligação na mesma eleição. A ordem das entrevistas seguirá o mesmo critério. A última pesquisa de intenção de voto para a Prefeitura de Porto Alegre foi divulgada no dia 5 de outubro pelo Ibope. A candidata Manuela Dávila, do PCdoB, lidera a corrida com 24%. José Fortunati, do PTB, tem 14% e está em segundo lugar. O candidato Sebastião Melo, do MDB, tem 11% e é o terceiro colocado. O atual prefeito, Nelson Marquesan Júnior, do PSDB, vem na quarta posição com 9%. Porto Alegre conta ainda com outros 9 candidatos à prefeitura. Essa pesquisa foi realizada entre os dias 3 e 5 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. 805 pessoas foram entrevistadas. E o nosso último entrevistado da semana é o candidato Nelson Marquesan Júnior, quarto colocado na pesquisa Ibope e atual prefeito de Porto Alegre. Marquesan foi eleito deputado estadual e para deputado federal em 2010, sendo reeleito em 2014. Atual prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior é filiado ao PSDB desde 1999. O candidato será entrevistado agora pela nossa âncora, Daniela Lima. Boa tarde, candidato. É um prazer receber o senhor aqui no CNN 360, nessa série de sabatinas da CNN. Vou chamá-lo de candidato. Eu sei que o senhor é prefeito, disputa a reeleição, mas para manter um pé de igualdade com os colegas, os rivais do senhor, que nós já conversamos aqui. A gente falou ali em primeiro, segundo, terceiro, quarto colocado. A margem de erro da pesquisa deixa tudo meio embolado, mas é fato que o grupo ao qual o senhor pertence está bastante descolado da Manuela Dávila, que aparece ali liderando as pesquisas. Eu gostaria de começar essa nossa entrevista perguntando ao que o senhor atribui o fato de estar no cargo, de a população ter a oportunidade de avaliar a sua gestão e o senhor ali aparecer nesse pelotão que está mais atrás, ainda sem pontuar 2 dígitos, segundo essa pesquisa. Eu, de novo, dou boa tarde. O tempo do senhor começa a contar agora. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, Roberta. Parabéns à CNN por estar nos dando a oportunidade de conversar. Realmente, a gente está com 9% nessa última pesquisa. A pesquisa é uma foto do momento com a máquina, né? Com uma determinada máquina e com um determinado fotógrafo, né? Se a gente pegar esse mesmo período, talvez, na eleição passada, a Luciana Genro estava com 30% nas pesquisas e eu estava com menos de 4%. Então, o cenário pode, espero que ele mude bastante do ponto de vista de intenção de voto. É importante também lembrar que nós, ao longo dos últimos 3 anos, fizemos alguns adversários, né, pelo formato da nossa gestão. Nós tivemos um grupo que administrou 16 anos, outro grupo que administrou 12 anos a prefeitura. A prefeitura ficou muitos anos nas páginas policiais e a gente entrou com um processo de seleção que não existe no Brasil. Todas as pessoas que entraram por cargos de livre nomeação, ou mesmo os servidores que ocuparam cargos de chefia e até de secretários, eles tiveram um processo de avaliação através de profissionais da Associação Brasileira de Recursos Humanos. Nós chamamos de Banco de Talentos e está à disposição aí. Quem digitar Banco de Talentos Porto Alegre vai ver o processo de seleção, como é que ele foi feito. Isso já nós não tivemos muito apoio dos vereadores. E depois, por várias denúncias nossas de corrupção na prefeitura, tiveram ações da Polícia Civil e do Ministério Público em gabinetes de parlamentares.
de vários partidos, né? Então nós combatemos de verdade a corrupção. E quando chegou no meio do processo eleitoral, no início, nós fechamos uma aliança com o PL e com o PSL. Isso nos deu maior tempo de TV. E os outros partidos tiveram uma única alternativa, então, né? Para não ficarem 4 anos sem ter os guetos dividindo o orçamento da prefeitura. Foi movimentar uma CPI fake contra nós, um impeachment fake contra nós, o 6º impeachment fake, esse foi aceito, e efetivamente a nossa imagem não ficou tão adequada aos nossos atos. Além, só para concluir, de que nós fomos, nas últimas 4 gestões, a gestão que menos gastou em publicidade. Se a gente comparar com uma das gestões, a última, metade do valor. Então tem um lapso de comunicação que a gente espera agora no período eleitoral conseguir fazer essa compensação. Perfeito. Eu vou pegar daí de onde o senhor deixou. Para quem está nos acompanhando e não é de Porto Alegre ou não está muito inteirado do que está acontecendo, o senhor está respondendo a um processo de impeachment durante a briga eleitoral por ter destinado, segundo dizem os vereadores e a comissão que está analisando seu impeachment, 2,4 milhões de reais do Fundo Municipal de Saúde para gastos com publicidade. Para que não haja aqui nenhuma interpretação equivocada, o senhor arrolou como testemunha, por exemplo, o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, que falou e disse que as peças publicitárias pagas com esse dinheiro, no entendimento dele, estão sim cumprindo a função social de informar durante um período de pandemia. Então, está feito aqui o que está em discussão. A minha pergunta é, o senhor está com um problema de avaliação na sociedade, pelo que indicam as pesquisas de popularidade, que o senhor espera reverter, como disse, mas também tem um problema político muito forte. Nesse clima, onde é que o senhor vê ali que consegue agregar? Porque a sociedade parece estar reprovando e na política o senhor está tendo bastante problema também. Olha só, Daniela, se a gente olhar a pesquisa de 4, 5 meses atrás, eu era o primeiro colocado na pesquisa de 4, 5 meses atrás para um instituto também reconhecido como esse que foi apresentado por você. São os 2 mais reconhecidos do Brasil, né? E eu estava em primeiro. Então, esse é como eu disse, uma fotografia do momento. Há 4 meses atrás, eu era o preferido, o favorito, estava em primeiro, né? Agora, em virtude dessa CPI, em virtude do impeachment, eu realmente reduzir. É importante salientar para todos os telespectadores também que todos os prefeitos, governadores e presidente da República são obrigados por lei a gastar todos os seus recursos, inclusive de publicidade, na saúde, através dos fundos municipais, estaduais e nacional da saúde. Não tem outra forma. Isso foi aprovado pelos vereadores e eu gastei metade do que os vereadores aprovaram no orçamento. Então, com todo respeito, é patético esse processo. Então temos um problema político porque fizemos diferente, né? Eu sou honesto de verdade, mas mais do que isso, eu combato a corrupção. Eu não deixo os desonestos se criarem no meu governo. E aí, evidentemente, fica um pouco mais difícil governar. Mas é aquela luta, aquela briga que vale a pena. Perfeito. Candidato, vamos falar um pouquinho sobre Covid, aí eu vou pedir para o senhor me ajudar, eu vou fazer perguntas mais curtinhas também, pedir respostas mais curtinhas, porque temos educação, temos saúde para falar, para o senhor, inclusive, mostrar suas propostas, né? O senhor fez um cronograma bastante detalhado de retomada das aulas em Porto Alegre, apresentou esse programa, seria implementado neste mês, mas o sindicato, o Sindicato dos Municipários de Porto Alegre anunciou uma greve alegando falta de condições sanitárias para a retomada das aulas. Eu quero saber como é que o senhor está lidando com isso, se pretende rever o protocolo, qual é a saída para retomar as aulas em Porto Alegre e pensar em 21, né? Porque esse ano praticamente foi perdido. Nós temos um monitoramento muito efetivo, né, da cidade em relação à pandemia. Então, nós temos hoje quase 200 mil servidores em Porto Alegre trabalhando e nós temos quase 600 mil pessoas de carteira assinada trabalhando na cidade de Porto Alegre. Todos os profissionais da área da educação, todos, não chegam a 30 mil. Então, nós temos mais de 200 creches que são conveniadas, são comunitárias, que estão funcionando. E nós temos menos de 100 escolas estatais, né, que realmente fizeram um movimento muito mais político, eleitoral, partidário, do que efetivamente de interesse da sociedade
ou dos alunos. Então, todos os porto-alegrenses têm condições sanitárias de trabalhar. Todas as escolas privadas, comunitárias, inclusive as públicas, estão trabalhando. E as nossas escolas, que são boas escolas, com um salário médio de R$11 mil, decidiram que não querem trabalhar. Para nós vamos buscar todas as ferramentas jurídicas para que os alunos tenham aula, porque educação no mundo inteiro, as escolas de ensino infantil e de ensino fundamental têm um papel muito mais que de ensinar, tem um papel nas áreas pobres, social, muito relevante. Candidato, vamos falar sobre vacina. Um dos seus adversários, Fortunati, prega ali a criação de um fundo para adquirir a vacina. Quando ela vier, se Deus quiser, ela vai chegar em algum momento. Eu gostaria de saber qual é o plano do senhor para a vacinação, se o senhor tem preferência por alguma vacina, o que o senhor está pensando para estruturar Porto Alegre, para distribuir, para que a população possa receber a vacina. Olha, a proposta do ex-prefeito ela é um pouco fora da realidade, né? Porque, primeiro, fundo não pode ser por autoria do parlamento, né? É de autoria do executivo. Segundo, já existe um Fundo Covid, que foi criado por nós há 4, 5 meses, né? Terceiro, que a despesa, quando for da saúde, terá que ir para o fundo de saúde, como eu falei antes. Quarto, isso deve ser uma campanha nacional, né, de vacinação, é o que a gente espera. E quinto, a criação de fundo não cria dinheiro, né? Então o dinheiro foi colocado já no orçamento por nós, se tivermos que comprar, já está no orçamento, mas não é o que a gente imagina que vai acontecer. A gente tem a expectativa que o governo federal siga as praxes mundiais e até a brasileira, de que ele viabilize de uma forma organizada essa vacina. Mas nós já temos contatos aí com o governo de São Paulo, com o governo federal, para verificar isso. Então, isso não será um problema. Nós somos exemplo aqui na vacinação, em modus operandi, em inovação, em metas, na vacinação das síndromes respiratórias no início da pandemia, o que nos deu ótimos resultados em salvar vidas. Secretário, vamos falar um pouquinho sobre o que dizem os adversários, né? Eles apontam um pouco, todo mundo que passou por aqui disse a mesma coisa, então até uma oportunidade do senhor se defender e explicar, colocar seu lado para quem nos assiste. Falta de diálogo. Disseram que o senhor é uma pessoa que não dialoga. Gostaria de saber como é que o senhor recebe essa crítica. Olha, a gente tem um caminho, né? Dentro desse caminho estão os valores, os princípios, a ética, o interesse público, o interesse coletivo, a lei, né? A honestidade. Fora deste caminho, comigo não há diálogo mesmo. O diálogo é só debaixo deste guarda-chuva e dentro deste caminho. O diálogo sugerido por alguns é o diálogo que levou aqui a inúmeras denúncias de corrupção, e eu poderia ficar citando aqui, né, na área de habitação, na área da nossa empresa de processamento de dados, na área de habitação, né? Então, realmente, o meu diálogo ele tem limite, que é o interesse público. Candidato, o Porto... Agora, eu sou provavelmente o prefeito do Brasil que mais parcerias público-privadas de todos os níveis fez. O primeiro que fez a maior integração entre todas as polícias. Acho que para determinados diálogos eu sou bem competente. Candidato, vamos falar um pouquinho sobre finanças, né? Os servidores em Porto Alegre conviveram por bastante tempo com parcelamento de salários, isso o senhor resolveu. Há aí agora uma preocupação a respeito do 13º, que não havia, até onde encontrei registros nas minhas pesquisas, garantia de que o 13º fosse pago na íntegra esse ano por conta da situação de aperto fiscal. É isso ou o senhor já encontrou uma solução? Nós estamos trabalhando para que ocorra o pagamento em dia. Nós não damos essa garantia, mas é bem mais viável este ano de nós pagarmos o 13º do que foi no governo anterior, que teve que adiantar, né, as receitas do meu governo, né, para conseguir pagar os servidores. E mesmo assim me deixou um rombo de 390 milhões para que esta gestão pagasse. Veja bem, de um orçamento total que não chegava a 6 milhões, sendo que metade era folha, foi mais de 10%, quase 15% do orçamento livre que ele não conseguiu pagar. E nós tivemos que pagar. Porto Alegre vive há 20 anos
no vermelho. É a única capital do Brasil que fecha no vermelho e é a pior de todas, né? Quando nós assumimos, esse era o cenário. E nós hoje podemos olhar para o futuro de Porto Alegre e ver um resultado azul, desde as reformas que a gente fez. Tanto é que só o ano passado nós já tomamos quase 1 bilhão de financiamento porque conseguimos acertar as contas e voltamos a ter crédito. Voltando à questão do perfil com o qual o senhor governa, o senhor trocou de vice, né? Agora disputa a reeleição com outro vice. Não conseguiu unificar ali? Falta capacidade de manter os aliados por perto? Olha, o prefeito anterior trocou de partido já 4 vezes. E o prefeito anterior tem o seu vice concorrendo como eu tenho o meu. Então isso não é um diferencial ou algo que eu entenda que me deprecie, né? Eu acho que é algo positivo. Eu mantive o meu compromisso, mantive a fidelidade ao meu eleitor, com aqueles valores e com aqueles princípios. E quem quis de alguma forma quebrar essas promessas, seguiu outro caminho. Eu sigo no mesmo caminho, enfrentamento à corrupção, fazer o ajuste fiscal, fazer parcerias público-privadas sem preconceito, desestatizando a estrutura e atendendo a quem precisa mais. Foi isso que a gente fez até agora e são esses compromissos que a gente mantém fidelidade. Candidato, para finalizar, uma pergunta que eu fiz a todos os adversários do senhor que passaram por aqui. O senhor está preparado? Porto Alegre tem condições de enfrentar uma eventual segunda onda da Covid-19, levando em conta o que está acontecendo na Europa? Nós acabamos de noticiar aqui uma explosão no número de casos. A gente tem um controle muito efetivo com uma equipe super qualificada do meu secretário adjuntos, diretores, todos eles foram escolhidos pelas suas competências e não pelos seus partidos ou por algum outro interesse. Então eu tenho muita segurança da minha equipe, que se não é a melhor, está entre as melhores do Brasil, né? Então eu estou extremamente feliz com o controle que a gente tem dessas informações. Nós não acreditamos que teremos aqui uma segunda onda. Estamos preparados, a sociedade está avisada, mas nós não acreditamos que isso vai acontecer aqui, porque nós, ao contrário da Europa, que fez um lockdown e suspendeu muito a imunização da população, nós sempre mantivemos uma crescente demanda por leitos de UTI e crescente aumento da imunização das pessoas, sempre controlado, né? Mas nós não brecamos totalmente. Então a gente acredita que já temos um percentual razoável de habitantes imunizados e nós temos o menor índice de mortes totais de todas as capitais. Ou seja, neste ano de pandemia, comparado ao ano passado, nós somos uma das únicas capitais, se não a única, que morreram menos pessoas na pandemia do que no ano passado. Então isso demonstra o bom resultado das nossas ações. O senhor tem 10 segundinhos para se despedir do eleitor. Eu quero agradecer para vocês a oportunidade aí, dizer que Porto Alegre está mudando, a gente quer muito que continue dentro desses princípios e valores, continuar mudando. Obrigada, candidato Nelson Marquesan Júnior, ele é prefeito de Porto Alegre, está disputando as eleições, está disputando a reeleição. Nós encerramos hoje as entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. Roberta Russo, pega daí, conta o que vem na semana que vem, tem novidade. Na semana que vem aqui na CNN vamos entrevistar candidatos à Prefeitura de Salvador.